E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui de questões comentadas, depois de um tempinho aí, voltando aí, referente a abuso de autoridade, parte 1. Essa daqui é uma excelente forma de estudar a lei seca. Sem mais delongas, vamos lá. Questão elaborada por mim. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler com calma a questões estilo CESP. Vamos lá. Aí deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram também. Vamos lá. No tocante à Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, digo o item seguinte. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Artigo 1º, caput. Esta lei define crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, questão correta. Aqui será artigo por artigo, inciso, parágrafo, a linha. A gente vai transcorrer toda a lei estudando cada uma através de questões. Isso é excelente para a compreensão de tal e sabendo quais os tipos de pegadinhas, etc. Vamos lá. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Artigo 1º, parágrafo 1º. Eu sempre vou repetir o artigo, não vou ler, mas é interessante você ler, que é muito importante. Vamos aqui, ó. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então a questão está correta. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura. Cuidado com as pegadinhas. Não configura abuso de autoridade. E como é que está lá? Configura abuso de autoridade. Muito cuidado com as pegadinhas. Por isso que é importante a leitura da lei seca. E como vocês podem ver, eu utilizo cores diferentes, eu grifo, já para você ter um norte melhor. Você não tem que decorar o artigo e seus derivados. Você tem que memorizar os pontos mais importantes, que são as palavras-chave, onde a banca pode alterar para levar o candidato ao erro. E também você tem que procurar, em alguns casos, compreender o contexto, porque o CESP às vezes pega um artigo e parafraseia, ou seja, utilize palavras diferentes para dar a mesma informação. Parafrasear. Então é interessante você compreender também o contexto, não tem que decorar apenas.
E aqui é, como eu disse, estilo CESP. Então, é isso. A questão está errada. É sujeito passivo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. O sujeito que é sujeito que passivo. Sujeito passivo, como é que está lá? Perdão, é sujeito ativo e como é que está lá? Sujeito passivo. Então, já de cara você nem precisaria ler o restante da questão, já ganharia tempo. Lembrando que serão, no caso, por exemplo, especificando aqui o concurso do TSE, 120 questões, por exemplo, né? Então, são várias questões para serem resolvidas. Então, você tem que ganhar o máximo tempo possível. Ah, viu de cara que está errado, então nem dá continuidade. Enfim, ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Então, sujeito ativo, cuidado. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. E aí, certo ou errado? Lembrando que você pode ler, reler com calma. Vamos para a resposta. Correto. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade de qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Aí você diz, tá, mas e os outros incisos? O CESP costuma fazer perguntas genéricas para respostas genéricas. Então já fique atento a isso. Como eu disse, aqui é estilo CESP. Né? CESP costuma ter esse tipo de questão. Então, vamos lá. E aqui tem essa observação aqui que eu coloquei. Ó. Importante estudar, quando for estudar a lei seca, regimento, lembrar de grifar, né? Os pontos mais importantes, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Foi o que eu informei, você não tem que, digamos assim, sair grifando tudo. Não, você grifa as palavras mais importantes, né? E você vai memorizando as palavras mais importantes que a banca pode alterar para levar o candidato ao erro. Mas quando você também lê, digamos, o artigo todo, você de forma inconsciente está compreendendo o contexto. Então, junto ao útil ao agradável, e isso ajuda muito no estudo da lei seca. Há muitas pessoas que pensam que tem que decorar a lei toda. Não é isso. Você tem que saber como estudar a lei seca. Então é isso aí. Não desista, porque a sua aprovação chegará. A luta é grande, o desafio é grande, às vezes dá vontade de chutar o balde. Estudar para ser nomeado não é fácil. Estudar por estudar é simples. Agora, estudar mesmo para passar e ser nomeado não é fácil, mas vale muito a pena. Por trás das grandes lutas estão as grandes conquistas. Você precisa de apenas uma vaga. Creia em Deus e em seu potencial. Deus é melhor e vai dar tudo certo.
Então é isso aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, que Deus abençoe a todos, bons estudos.